Olá, tudo bem? Talvez você tenha ouvido ou assistido o nosso último vídeo e provavelmente você ficou aí na cabeça o que é esse tal de SDR que esse doido está falando. Sabe, eu vou falar para você o que é um SDR e o que ele faz, qual a metodologia que ele precisa ter e quais são os argumentos ou as facilidades de comunicação que ele precisa ter para se tornar, claro, um bom SDR. Não adianta colocar só mais uma pessoa sem qualificação, sem função adequada para o seu quadro. Você só vai inchar o seu quadro, você só vai aumentar o custo operacional da sua empresa. Mas o que é essa porcaria desse SDR? Vamos lá então, SDR na realidade é uma sigla inglesa, mas vamos trazer para o brasileiro ali, para esse idioma nosso, que é um português abrasileirado lá. Então vamos trazer, ele é um representante de desenvolvimento de vendas. Eu estou traduzindo isso do inglês para cá. Então, e qual é o papel desse representante de desenvolvimento de vendas? Pega só a palavra desenvolvimento. Desenvolver, ele está criando coisas que facilitam as duas pontas, um lead chegar na outra ponta, que é um vendedor, um closer, que é um fechador de negócio. O que é que esse SDR tem que fazer? Qual é a principal formação, ou qual é a principal qualificação dessa pessoa? Ele é aquela pessoa que gera qualificar, sabe? Ele gera qualificação para oportunidade de fechamento de venda. O que esse cara faz? Ele liga para o lead, estuda quais são as necessidades desse lead, vê quais as objeções desse lead e transfere esse lead já mais ou menos estudado para um closer, que é um corretor de fechamento de negócio. Então na prática, o que esse cara faz na prática? Vamos lá, primeiro, ele faz uma prospecção. O que é prospecção? Ele vai ligar ou pelo WhatsApp, ou fazer uma ligação normal, ou pelas redes sociais. Ele vai fazer uma ligação ou uma colocação, vai achar esse lead que já chegou para a nossa base, vai encontrar esse lead de alguma forma, fazendo ligação, fazendo um contato pelo WhatsApp, fazendo um contato pelas redes sociais e trazendo para entender quais são as necessidades desse lead. Sabe? Para isso, esse lead, esse SDR, ele cria uma série de pitches. O que é um pitch? São formas simplificadas de falar sobre um produto ou serviço prestado por uma empresa ou por uma pessoa. Entendeu? Então é isso. Ou sobre um produto também. Sabe? O entendimento das necessidades desse cliente. Então esse SDR, ele vai conversar para saber qual é a verdadeira dor desse cliente. Se ele está querendo comprar um apartamento para investir, se é para morar, se é para doar para a ex-esposa, se é para morar mais perto da sogra, porque ele não aguenta de amores pela sogra, e aí vai. E aí depois disso, desse SDR, que normalmente a gente usa mais a função feminina para isso, depois dele conhecer a necessidade desse cliente, ele vai qualificar. O que é qualificar nesse caso? Ele vai saber realmente se o cliente tem perfil para o produto que ele está falando. Vamos lá, o cliente ligou para falar sobre um empreendimento de baixa renda, de econômico, sabe? Aí, de repente, ele fala, mas eu queria esse empreendimento lá na região mais cara. No nosso caso, eu estou falando de Goiânia, lá no Marista. Mas a minha qualificação, a qualificação desse cliente, só dá para ir até faixa 2 de renda.
Entendeu? Então, quando esse lead já passa direto para o corretor, esse corretor às vezes está com mais 30, mais 40, ele não tem como qualificar. Então, o que está acontecendo? Ele acaba perdendo esse lead porque, de alguma forma, ele não fez o serviço que devia fazer. Ele está muito preocupado em volume, ao invés de estar preocupado em pessoas, em estar preocupado em se relacionar com o cliente, em entender a dor do cliente. Então, o SDR entra nessa função de qualificar esse lead, ver de fato o que ele realmente pode e o que ele precisa e sintetizar isso de alguma forma que crie para o fechador de negócios, para o corretor, né, facilitar essa venda. Porque se não houver venda, as portas fecham. Não tem função nenhuma para SDR, não tem função nenhuma para corretor, para gestor de pessoa, e aí vai. Todo dia a gente encontra uma imobiliária que criou mais 2 ou 3 funções lá que a gente nem entende, sabe? Então esse SDR, quando faz todo esse processo, aí ele cria um negócio chamado agendamento de visita. Sem visita não tem venda. Vou falar de novo, sem visitas não tem venda, não adianta. Eu fico maluco, porque eu estou ouvindo o dia inteiro o corretor tentando vender por telefone. Eu estou falando que apartamento é coisa de $500 mil, o cara não vai te comprar de telefone. Sai, mete a bunda, tira a bunda dessa cadeira, sai atrás do cliente, vai lá onde ele está, vai lá onde você tem que mostrar para o cliente. Sabe, a gente vai acabando ficando maluco. E aí o que esse SDR faz? Ele agenda essa visita. Sabe, ele agenda essa visita, já passa para o closer, que é esse fechador de negócio, um negócio ali mais ou menos já agendado, né? E passa esse lead muito mais quente para o corretor. O que é lead quente? É porque todo mundo está acostumado com a porcaria do funil de vendas, né? Que joga lá 1 milhão de pessoas para sair um. Então aquele que está saindo lá é um lead quente. Só para você entender. Então esse SDR, ele vai fazer toda essa prospecção, esse início de conversa com o lead, com o cliente. E aí depois de gerar esse filtro de oportunidades, né, o closer vem e fecha. Entendeu? Esse closer também, eu vou gravar um vídeo só sobre o closer, para você entender as qualificações que essa pessoa tem que ter. Mas o SDR, ele precisa ter 3 coisas. Primeiro, um pitch de fala, de conhecimento sobre o produto, sobre o serviço e sobre as pessoas que vão no final atender esse lead. Segundo, ele precisa ter resiliência, porque toda hora alguém vai falar para ele, olha, essa porcaria eu não quero saber disso. Então ele tem que ter resiliência. Sabe, ele precisa ter um pitch para criar essa resiliência, porque quando alguém falar para ele, olha, eu não tenho tempo, ele fala, legal, eu atendi mais 20 pessoas que também não tinham tempo. Mas aí surge o pitch que é esse encurtamento, né, de neutralizar as objeções. O que ele fala? Olha, para essas 20 pessoas, nós conseguimos resolver dessa e dessa forma. Entendeu? O SDR está ali para isso. Sabe? E tem, então ele precisa de ter um pitch, ele precisa ter resiliência e ele precisa ter um negócio chamado comunicação. Por quê? Porque não é o que eu falo, o que eu penso, que entendo do que eu falo, que o cliente entende do que eu falo. Então, comunicação é quando eu falo para alguém e essa pessoa entende exatamente o que eu quis dizer. Se não for, sabe, é um monólogo. Monólogo não serve nem para você. Agora vai servir para o cliente. Entendeu? Então, crie sempre
principalmente em imobiliárias pequenas, em equipe pequena, crie essa função do SDR e consiga dar a ele um treinamento tão, assim, desculpa a palavra, mas tão foda, que ele tenha os pits bem formados na cabeça, porque senão ele vai ser só mais uma pessoa para te encher o saco, sabe? Só mais uma pessoa sem qualificação que só vai estar ali ganhando dinheirinho lá, porque normalmente os SDRs eles são SLT, né? Eu espero que você tenha entendido, e se eu fiz, sabe, se eu fiz você entender, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, porque você vai ter informações desse tipo, de vez em quando, pelo menos.